Programa Família Verzola Recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, sou Leliana, advogada, e a minha dica jurídica de hoje é sobre guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela existe desde 2002 no Código Civil para fixar direitos e obrigações em relação aos cônjuges ou aquele que é guardião. No entanto, há uma confusão de que a guarda compartilhada serve para não pagar pensão alimentícia. Na verdade, não é isso. A guarda compartilhada é para dividir obrigações e responsabilidades. E aquele que não tem o lar de referência, aquele cônjuge que não tem o lar de referência, ele deve receber a pensão do outro. Essa é a minha dica de hoje, pessoal. Muito bom, meus amigos, minhas amigas telespectadoras. Sejam bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pelo nosso Canal 3 Net Cidade. Pessoal, você também sintoniza o nosso Família Verzola Recebe, 17 anos no ar, pelas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Sempre trazendo convidados especiais e assuntos dos mais interessantes para a gente debater com vocês aqui nas telinhas do nosso Canal 3, pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica Fernanda Brandão. Ela vai nos contar um pouquinho do trabalho realizado por ela, vai falar um pouquinho sobre essa importante área. E também no último bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na empresa Audibel Aparelhos Auditivos. Ela que realiza um trabalho de muitos anos também na Audibel. A Audibel que está com a gente há muitos anos aqui também no programa Família Verzola Recebe. E ela vai contar um pouquinho desse trabalho no último bloco do programa. Mas primeiramente nós vamos saudar a nossa convidada de hoje. Fernanda, que alegria recebê-la, como vai você? Tudo bem, obrigado. É uma alegria grande estar recebendo você para a gente debater um pouquinho sobre a área da psicologia, que eu acho uma área hoje fundamental, para você explicar um pouquinho como que é o trabalho da psicóloga, como que a psicologia pode ajudar as pessoas que hoje estão enfrentando os mais diversos tipos de problemas, né? Sim. E eu tenho certeza que a psicóloga e a psicologia pode ajudar bastante, não é mesmo? Com certeza, com certeza. A psicologia é uma área que já está em alta há muito tempo, né? Já vou começar a introduzir um pouquinho a respeito da minha trajetória aí na psicologia. Eu me formei em 2017 pela Universidade Franca, né, a Unifran, colegial em 2018, e desde então comecei já a atuar como psicóloga clínica, né? Já iniciei ali junto com algumas amigas o consultório, e ali a gente recebia vários tipos de demandas, né? Ali pacientes com ansiedade, depressão, assuntos que desde aquela época já estavam em alta e hoje em dia, né, pós-pandemia e tudo mais, são assuntos que ainda, assim, são demandas muito latentes na clínica. Não só isso, também a questão dos vícios em telas, né, a questão aí do excesso de informações das redes sociais. O pessoal está cada dia mais conectado e isso tem repercutido muito também no comportamento do ser humano, e a gente tem recebido muito também essa demanda na clínica, que também é algo assim muito importante de ser mencionado. Eu achei muito interessante essa sua primeira fala. Hoje, assim, as pessoas, todo mundo, eu posso dizer assim, né, obcecado por uma tela de celular, né? Todo mundo, você vai num restaurante, você vai num shopping, a pessoa tá ali com o celular, às vezes um casal tá ali num restaurante, mas eles não estão conversando, estão na tela do celular. Então isso daí também é um vício hoje em dia, né, Fernanda? Sim, é um vício. A questão principalmente que a gente pode perceber é o isolamento social. As pessoas estão perto, mas elas não estão juntas. Justamente. As pessoas, elas estão próximas fisicamente, mas a cabeça, né, a presença ali não existe mais. Elas estão conectadas, estão sabendo aonde a outra pessoa está, o que o famoso está fazendo, mas ela em si não está presente ali muitas vezes com a família, com os amigos, e isso tem trazido grandes prejuízos, principalmente nessa questão dos laços familiares, o rendimento, por exemplo, de crianças nas escolas, dos adolescentes também na interação social. O adolescente, ele não quer ficar com os pais em casa, ele não faz uma refeição ali participando, conversando.
ele se isola, ele quer saber sobre outros assuntos, ele quer ficar com o celular, mas ele não participa ali efetivamente da família, não consegue estabelecer os vínculos com amigos, e essa é uma demanda que a gente recebe muito. A psicoterapia, ela ajuda principalmente esse tipo de pessoa. Hoje em dia você falou de demandas, agora eu vou aproveitar e já vou te perguntar também. Hoje em dia, assim, as principais demandas que chegam para vocês atenderem no escritório, no consultório, como que é, Fernanda? Então, a questão assim da ansiedade, da depressão, continuam sendo assim os carros-chefes mesmo, né? Principalmente esse excesso de informações que a gente vive no dia a dia, a questão das redes sociais, as pessoas se comparam muito hoje em dia, mas fulano já tem isso, ciclano tem aquilo, eu não tenho nada. Então, assim, essa questão da comparação, ela gera muita ansiedade, gera também a depressão, né? A depressão por N motivos que podem também ocasionar aí o quadro da depressão. O vício em telas também é o que também está muito assim, em alta, que a gente tem recebido muito. A questão, principalmente, também da dependência emocional, também tem muito. A questão do ciúme e dependência emocional, que a gente pode enquadrar aí na parte de relacionamento. Certo. É uma demanda também muito latente, que a gente recebe muito no consultório também, assim. Tanto por parte de mulheres, como de homens também, buscando aí esse auxílio. Joia, bacana. E você acredita que hoje as pessoas estão mais abertas a procurar a ajuda de uma profissional, de um psicólogo, do que antes, Fernanda? Ah, com certeza. Eu acredito, assim, que essa ideia de que psicólogo é para doido, né, que a gente, assim, cresceu ouvindo, foi muito desmistificada com o tempo, né? Hoje em dia as pessoas, elas querem se cuidar mais, elas querem ser pessoas melhores, tem a questão do desenvolvimento pessoal também, as pessoas querem trabalhar melhor, elas querem aprender mais, elas querem ser uma pessoa melhor no relacionamento. Então é onde eles buscam, né, o psicólogo, né, o profissional, para esse auxílio, para essas orientações, para cuidar, né, de determinadas demandas aí, para se desenvolver e ser uma pessoa melhor mesmo. Joia, bacana, bacana. Você já falou um pouquinho sobre isso agora na abertura do programa, mas eu acho muito importante a gente voltar a falar mais um pouquinho, né? Porque hoje as redes sociais têm impactado as pessoas de uma forma negativa, não é mesmo, Fernanda? Sim, com certeza. As redes sociais, é claro que elas trazem, assim, uma expansão muito grande na questão de você conhecer lugares, de você conhecer novas pessoas, de você aprender novos conteúdos, porque antigamente, né, Lucas, tinha os livros, a gente tinha que ler muita coisa, era muito mais complicado. E as redes sociais traz, às vezes, muitas coisas sintetizadas, conteúdos, acesso a informações que antes a gente não tinha. Só que, em contrapartida, ela gera essa questão, principalmente até que eu trouxe agora anteriormente, da comparação. A gente sempre quer estar no lugar do outro. Tem algumas pessoas que não têm aquela maturidade de compreender que é um processo, a pessoa ela já começa a se comparar e trazer junto com isso assim, grandes malefícios para a autoestima da pessoa. Por que ele tem, eu não tenho? E fica aquela busca incessante por posicionamento, por querer ser algo que de fato não é. Ah, muito legal. Eu acho bem bacana essas explicações de um profissional qualificado, porque as pessoas muitas vezes não sabem a gravidade dos fatos, né, Fernando? Às vezes fala, mas a rede social, mas é bom ali, mas a partir do momento que a pessoa ela fica ali bitolada, podemos dizer, na tela de um celular, na tela de um computador e tudo mais, isso prejudica e como a saúde emocional dessa pessoa, Sim, né? A saúde emocional. A gente também tem outros perigos na rede social, além dessa questão da comparação, né? Tem a questão de golpes também, que a gente vê muito, né? Muito latente, enfim. A gente recebe também muitas coisas relacionadas a isso também na clínica. Tem a questão também... Pornografia, né? Pornografia, que é algo assim, que está bem em alta, assim, que a gente tem, né, visto aí nos últimos tempos. Então, assim, é um cuidado, né? Que eu acredito que os pais têm que ter, né, para com os filhos, tanto crianças como adolescentes, e até a gente mesmo se resguardar de determinados tipos de conteúdo que a gente tem acesso. Porque aquilo ali, querendo ou não, contamina a gente, né, Lucas? Ah, sem dúvida alguma. E é muito importante também os pais ficarem em alerta, né, com o que os filhos estão vendo, o que os filhos estão conectando, sendo conversando, né? Porque muitas vezes o pai, a mãe, a família deixa o menino fazer o que quer, não olha, não fiscaliza. Isso ele pode estar colocando o filho, a filha
situação de perigo, né, Fernanda? Em situação de perigo, sendo exposto ali muitas vezes a conteúdos que não vão agregar na vida da criança, do adolescente. Pelo contrário, ali na frente pode trazer mais malefícios que benefícios, né? Muitas vezes, assim, dar um celular para o filho e deixar ele ali, tá quietinho, pelo menos no celular. A gente acredita que é uma forma eficaz, né? De, tô deixando ele aqui na minha vista, né? Só que, na verdade, não. Ele está acessando um mundo muito maior, de muito mais perigos e que a gente, com certeza, tem que ficar de olho. Aí é bom saber, pessoal, que tem profissionais como a Fernanda hoje que atendem e podem realmente direcionar o melhor caminho, fazer um tratamento adequado para que as soluções sejam mais rápidas, fáceis e práticas aí no tratamento de vários tipos de problemas que a gente vai relatar ainda no decorrer do nosso programa. Mas eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já com a Fernanda Brandão aqui no nosso programa, pessoal. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola recebe 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. Apoio: Clínica de Acupuntura Doutora Huang Wei Ling. Energia vital em cada ponto. Dr. Francisco de Lúcio Terci. Trajetória que honra a advocacia e engrandece a justiça. Lovo Advogados. Referência única em assessoria e consultoria jurídica corporativa, destacando-se pela inovação, solidez, confiabilidade e, sobretudo, por exceder as expectativas dos clientes. Doutor Saulo Futi Bueno. Visão, trabalho e resultados. Um cidadão que transforma setores. Lar São Vicente de Paulo. Mais de um século cultivando cuidado e afeto. Dr. Carlos Augusto Mantovani, médico, ginecologista e obstetra, cuidando da saúde da mulher em todas as fases da vida. Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista clínico, cuidando da vida com ciência, dedicação e esperança. Fundação Espírita, Judas Iscariotes, onde a experiência da vida é valorizada todos os dias. Escritório de Advocacia do Dr. Antônio Roberto Soares, especializado em Direito Penal e Processo Penal.
O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A MedClean é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. MedClean, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto.
Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado. E cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. O vereador é o representante mais próximo da comunidade. Aquele que escuta, propõe e fiscaliza, ouve suas demandas e busca soluções para a cidade. É no trabalho diário na Câmara que surgem as leis que transformam a vida da população. Neste Dia do Vereador, valorizamos o compromisso com o diálogo, a transparência e o futuro da nossa cidade. 1º de outubro, Dia do Vereador. Nossa homenagem a quem trabalha por você e pela cidade. Vereador Fransérgio Garcia. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Está com o cartão de crédito atrasado, no rotativo, cheque especial estourado, comendo quase todo o seu salário, ou ainda aquele empréstimo em aberto, sem saber como pagar a parcela vencida ou a vencer? Pois bem, eu sou Murilo Gonçalves, advogado, e hoje venho trazer especialmente para você, pessoa física e jurídica, que se encontra nessa situação, uma dica jurídica muito importante de como lidar e como resolver esta questão. Então, fique atento e segue essa dica. Serei bem direto e assertivo. Se você se encontra nessa situação, não faça acordo parcelado, não massifique sua dívida e não pague qualquer valor inferior ao valor total da fatura do seu cartão ou financiamento, sem antes falar com o advogado de sua confiança. Pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, fazer acordo por pressão às ligações de cobrança ou massificar suas dívidas junto ao banco fazendo um acordo parcelado, somente farão com que sua dívida aumente exponencialmente, tornando-as impagáveis. Através de um acompanhamento jurídico adequado, com a estratégia certa, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, é possível reduzir tais dívidas em até 90% do valor cobrado. Então, não espere a bomba estourar na sua mão. Busque a ajuda de um especialista no assunto. Procure um advogado de sua confiança. E, o mais importante, nunca confie no banco. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Fernanda, hoje, depois da pandemia, podemos dizer assim, muitos atendimentos em diversas áreas, não só na área da psicologia, passaram a ser mais de forma remota, de forma virtual, né? Sim. E isso permanece hoje? Como que é? Permanece. Hoje em dia, eu acredito que um dos principais carros-chefes da psicologia, né, é a psicoterapia online. Inclusive, assim, é o que eu mais faço hoje em dia. Antes da pandemia, era muito comum o consultório, né, o atendimento presencial ali na clínica e tudo mais. Depois da pandemia, né, eu acredito assim, que as configurações de atendimento mudaram muito,
né? E o virtual, né, o atendimento online, ele passou assim a ser a principal demanda, assim, a principal busca dos pacientes. Certo. Por quê, né, Lucas? A questão principalmente de deslocamento. Então, assim, o paciente, ele faz da onde ele estiver a sessão. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes que moram fora do país, né? Pessoas brasileiras que foram para fora do país para trabalhar e tal. E, assim, a vida muda muito, né? Muitas pessoas acabam ficando isoladas, é um país novo, uma língua nova. E a gente mantém, né, as sessões aí de forma remota. Correto. Então, assim, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que mora na Espanha e o paciente está num projeto novo e ele fez o atendimento do carro. Então, assim, a gente tem o nosso compromisso terapêutico, né? Então, assim, as sessões, elas são agendadas em dias e horários certos. E a gente tem esse compromisso, então o link é enviado, eu envio o link para o paciente e ele acessa a sessão da onde ele estiver. Claro que assim, tem que ser uma internet bacana, né, um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, onde a gente possa ali desenvolver a nossa sessão. E aí ele fez, por exemplo, do carro. Então, assim, geralmente os pacientes fazem da própria casa, tem paciente que às vezes faz até no horário de almoço do trabalho. Então, assim, todo mundo buscando ali cuidar da saúde e tudo mais, independente do lugar que estiver. E também a questão bacana do atendimento online, além dessa questão de deslocamento, essa questão da facilidade também de ser feito de onde a pessoa estiver, é a questão também de valores, né? Eu não posso, assim, falar sobre valores por questão ética, né, do Conselho de Psicologia, mas são mais acessíveis. Então, assim, o pessoal busca muito essa alternativa e tem dado muito certo, assim, as sessões são muito efetivas também. Olha só que bacana, hein, pessoal? Você que está precisando aí passar por um atendimento psicológico, depois a gente vai deixar o contato da Fernanda no final do programa para você entrar em contato, as redes sociais dela, para você realmente conhecer de perto o trabalho dessa profissional da área da psicologia. E é muito bacana, né, Fernanda, a gente saber que hoje as pessoas estão um pouco mais com a cabeça aberta quanto a isso, né? Como você mesmo disse agora há pouco, mas psicólogo era para doido, era não sei o quê, era isso, era aquilo. Hoje já não tem mais isso, né? Não. Hoje a pessoa sabe que ela está com um problema, todo mundo tem um problema, ansiedade, estresse, seja lá o que for, cada um passa por um tipo de situação, um tipo de problema. E a ajuda de um profissional especializado é indispensável hoje em dia, né? Sim, com certeza. É sempre importante, né, a gente pesquisar, nós temos o CRP, né, todos os profissionais, então sempre pesquisar o registro, pesquisar se esse profissional, ele realmente, de fato, ele é um profissional ali capacitado para executar, né, os atendimentos online ou os atendimentos presenciais, a psicoterapia em geral. A psicologia ela é dividida em abordagens, né? Então, assim, a gente tem a psicanálise, a gente tem o existencialismo. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem super bacana, que ela é focada no problema do paciente. Então, assim, claro que tem as questões, né, ali desde a infância e tudo mais, que são coisas que mais a psicanálise foca, né, para compreender o problema atual. Já a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais interventiva. Então, por exemplo, você traz a sua queixa de estresse. A partir disso, a gente vai identificar quais são os seus pensamentos, seus comportamentos, suas emoções que envolvem esse estresse para a gente poder trabalhar juntos. Então, assim, eu não fico tão passiva na sessão. É uma sessão que ela é construída de forma colaborativa. O paciente traz a queixa e a gente discute juntos sobre possibilidades de resolução do problema. Olha aí, pessoal, muito bacana mesmo. Aí você que está precisando, não titubeie. Procure a Fernanda, procure o profissional que realmente pode te ajudar, que pode realmente te oferecer aquele atendimento que você tanto necessita para melhorar a sua saúde emocional, todas a sua vida de uma forma geral, da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Isso é realmente muito importante. Certa vez um amigo me disse, Fernando, comecei a fazer um tratamento psicológico, foi muito bom, estava com alguns problemas familiares e tudo mais. Foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Sim. Realmente é muito bacana ouvir isso, né? Porque sabe que tem um profissional que pode ajudá-lo num momento difícil ali da sua vida, né? Sim, eu acredito que o investimento na gente não tem preço, né, Lucas? Então, você investir em autocuidado, autoconhecimento, não tem preço. É um dinheiro, assim, que você vai investir e que você, com certeza, vai ter grandes retornos. Joia! Fernando, fala agora. Quais os sinais de alerta a gente deve observar em crianças, em adolescentes,
para identificar possíveis dificuldades emocionais e tudo mais? Então, eu acredito que principalmente, Lucas, a questão assim do isolamento social, né? A gente tem que observar muito. O adolescente está em casa, não interage com a família, está na escola, aí chega ali as reclamações por parte da escola, que ele não interage, que ele não faz, de repente, as matérias, que ele não tem um bom acompanhamento na escola. A questão também das amizades, né? Esse adolescente, ele está se relacionando, ele tem amigos, ele não tem amigos, quem são os amigos dele. Então, assim, é muito importante a gente olhar ali como um todo. Porque, como eu disse anteriormente, é muito fácil a gente dar um celular, dar um computador e achar que está tudo bem, que ele está ali dentro de casa. Mas existem outros fatores, outros desdobramentos muito piores, né? Tem também, assim, outros fatores a serem observados também, questão de alimentação, autocuidado, né? Esse adolescente, criança e adolescente também, questão de higiene, comportamento, tudo isso, assim, são sinais de alerta que os pais precisam estar, assim, sempre de olho para identificar se tem alguma questão emocional, comportamental ou mesmo psicológica ali envolvida. Certo, certo. E na prática, Fernanda, como que funciona o processo terapêutico mesmo? O processo terapêutico na prática, primeira coisa de tudo, assim, acho que como qualquer, assim, trabalho, né, tem que existir um vínculo terapêutico entre paciente e o profissional. Então, assim, você tem que se identificar com o profissional que você quer ali desenvolver a sua psicoterapia. Se você não tem esse vínculo, se você não se identifica, você não consegue confiar. Então, se não existe esse vínculo de confiança, o processo não acontece. Então, a primeira coisa escolha um bom profissional, um profissional que você se identifique, que você confie, para você iniciar o processo terapêutico. Porque ali você vai contar sobre a sua vida toda, sobre os seus medos, os seus anseios, os seus traumas, os seus desejos, né, de se desenvolver como uma pessoa diferente do que você é hoje. Enfim, existem muitas questões também que o pessoal traz de sexualidade. Então, assim, são assuntos muito delicados tratados ali. Então, você precisa confiar realmente muito mesmo ali no seu terapeuta, enfim, naquele profissional que você escolheu. Aí, conforme eu disse também anteriormente, as sessões vão acontecendo e, através ali de intervenções, o processo, ele acontece de forma natural. Então, assim, a gente, claro que estrutura as sessões, né? Você, através da queixa, da demanda que a pessoa traz, você procura estruturar sessões, né, enfim, de coisas que você quer perguntar, de assuntos que você gostaria que a pessoa desenvolvesse, de possibilidades que vocês podem juntos trazer, de ver sobre determinadas situações. Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, vamos pensar junto. Se você tomar tal decisão, será esse resultado. Mas se você pensar dessa forma, qual resultado nós vamos obter? Então, assim, é o mesmo problema, só que visto de ângulos diferentes. Quando a gente está num problema, a gente está em uma situação assim, que está trazendo desconforto, muitas vezes a gente fica condicionado em ver só uma forma. Nossa, só tem essa saída. E com o auxílio do profissional, a gente consegue ver outros ângulos, outras formas. Por exemplo, até uma queixa que uma paciente trouxe esses dias. Estou casada e está difícil com ele, mas vamos pensar sem ele. Como seria? Como seria com outra pessoa? Eu levaria os problemas que eu vivo hoje para um novo casamento? Como que seria? Então, assim, a gente pensa em todas essas situações juntas, porque isso amadurece a cabeça da pessoa e faz ela entender que existem outros cenários que ela pode explorar na vida. Maravilha, muito bom. Pessoal, vou para mais um intervalo comercial e eu volto já com a Fernanda Brandão aqui no nosso programa. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E
A Ju que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor.
Ver bem é viver melhor, e a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. Você já pensou em fazer psicoterapia online, mas ficou na dúvida se realmente funciona? A terapia online traz praticidade, porque você pode ser atendido de onde estiver, sem perder tempo com o deslocamento. Ela também tem investimento financeiro bem mais acessível em relação ao atendimento presencial, tornando o cuidado com a sua saúde mental ainda mais possível. Além disso, é tão eficaz quanto a terapia presencial, com a vantagem de você estar em um ambiente em que se sente seguro e confortável. E tudo isso com a mesma ética e sigilo profissional. As sessões acontecem por videochamada, em horários combinados, com duração média de 50 minutos. É um espaço para você falar sobre suas dificuldades, compreender melhor seus pensamentos e emoções e aprender estratégias para lidar com eles no dia a dia. Se você sente que precisa de apoio, entre em contato comigo e agende a sua sessão online. Já que nosso time está perdendo, vamos falar sobre a inauguração da Mecânica Messi. Você ouviu falar? Cara, leva na Mecânica Messi, eu já te falei. Você não vai querer ter dor de cabeça com o seu carro. Lá é o lugar certo. Fala com o Betinho ou o Vaguinho. Seu carro vai estar em ótimas mãos. Já agendei uma revisão completa do meu carro na Mecânica Messi, uma oficina autorizada Bosch Car Service, com garantia do melhor serviço e preço justo. Franca, prepare-se para o novo. A Mecânica Messi está chegando para revolucionar o cuidado do seu carro. O lugar perfeito para esporte, lazer e grandes celebrações chegou. Na Arena W10, você encontra uma arena esportiva moderna, ideal para a prática do futebol. Além de um salão de festas completo, planejado para receber os seus melhores momentos. Partidas emocionantes com os amigos, festas, aniversários e confraternizações em grande estilo. Estrutura de primeira, conforto e diversão em um só lugar. Venha conhecer a Arena W10 e descubra o espaço onde a energia do esporte se encontra com a alegria das celebrações. Arena W10, esporte, festa e emoção em cada detalhe. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico.
Olá pessoal, meu nome é Rafael Pinheiro, eu sou sócio proprietário da Beyond Pinheiro Advogados. Vim para trazer para vocês aqui hoje um pouquinho do meu conhecimento e dar algumas dicas. Bom, a nossa área, nós atuamos em todas as áreas, porém a minha especialidade é direito de família. Então eu vim trazer para vocês aqui uma informação a respeito de divórcio. Nunca considere um acordo feito de maneira verbal como um acordo válido, que vai ser possível de ser cobrado ou executado na justiça. Então se você está passando por um divórcio, faça isso de maneira correta. Procure um advogado da sua confiança para fazer isso tudo no papel. Faça, homologue na justiça, porque somente assim você vai poder, no futuro, se necessário, executar ou cobrar para os seus direitos. Outra dica importante também com relação à parte de sucessões é você que tem um inventário ou está passando por uma situação de divisão de bens por conta de morte, saiba que não é necessário estar de comum acordo para que esse imóvel ou esse bem que está sendo partilhado seja efetivamente dividido. Então, se você está lá com aquele inventário, com aquele imóvel parado, porque tem só um irmão usando ou outra pessoa usando e não consegue dividir, você quer ter acesso à sua parte, saiba que o inventário pode ser feito e pode ser proposto por qualquer pessoa, por qualquer herdeiro, ele pode ser proposto a qualquer momento, independente da vontade de todos. Então, se você passa por essa situação, procure também por um profissional da sua confiança. Saiba que você tem direitos e eles devem ser defendidos judicialmente. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Fernanda, há um tempo mínimo ou máximo para que a terapia dê resultados? Então, Lucas, essa questão do tempo, ela é muito subjetiva, porque vai depender muito do paciente também, né? Das escolhas do paciente, da evolução das sessões. Porque assim, o psicólogo ele mostra, né, ele dá as possibilidades de caminhos, só que cabe ao paciente tomar a decisão, né? Então assim, se o paciente ele não se posiciona, se ele não toma decisões, muitas vezes a gente fica ali, às vezes, muito tempo naquele mesmo assunto até que o paciente se posicione para que as coisas comecem a acontecer. A minha abordagem, como eu disse, a terapia cognitivo-comportamental, como ela é mais interventiva, então assim, a gente sempre está falando e sobre aquele assunto, né? Certo. Como nós podemos conduzir a partir daqui. Então assim, a gente sempre está ali meio que não cobrando, mas a gente está sempre tocando naquele assunto para estimular o paciente, de certa forma, a pensar. Né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, assim, até diferente da psicanálise e de outras abordagens, geralmente, né, não é uma regra, mas a gente consegue ver evoluções mais rápidas. Geralmente, assim, pelo menos falando de mim, né, dos meus pacientes, assim, em 6 meses, alguns casos em menos, alguns casos em mais, a gente consegue ver grandes transformações na vida da pessoa em pouco tempo, né, que 6 meses, né, gente? Às vezes, para você desconstruir um hábito, resolver um problema aí de muito tempo, eu acredito, sim, que é um tempo bacana, é um tempo que a gente investe ali, mas que traz grandes transformações. Joia! Me fale agora, o termo autocuidado, como a gente falou até no bloco anterior, está muito em alta hoje. Todo mundo quer cuidar um pouco de si mesmo, né? Seja lá de que forma for. O que realmente significa se cuidar do ponto de vista psicológico, Fernanda? O autocuidado, na verdade, ele é um conjunto, né, de pequenas coisas que você pode fazer por você no seu dia a dia, para que a soma desses pequenos cuidados, assim, traga, assim, grandes resultados. Por exemplo, você cuidar da sua saúde física através de uma alimentação bacana, de uma boa hidratação, você dormir bem, a questão também emocional, você fazer terapia, por exemplo, é um sinal de autocuidado, você ouvir uma música que você gosta, você ter hobbies. Então, assim, o autocuidado, ele é isso, é você fazer pequenas coisas no dia a dia que você gosta, que te traga bem-estar. E também, claro, esses outros cuidados muito importantes, né, Lucas? Como, por exemplo, assim, essas questões físicas, que a gente sempre começa, assim, na sessão, por exemplo, o paciente que está no quadro depressivo, geralmente é um paciente que o autocuidado dele está muito em baixa. É um paciente que, geralmente, ele não está conseguindo ter os cuidados básicos, como um banho, enfim, uma alimentação adequada. Então, assim, a gente começa com esse autocuidado pequenininho, pequenas coisinhas que ele vai fazendo, assim, durante o dia, que pra gente, assim, que tá bem, parece que é bobeira, mas
que para uma pessoa, por exemplo, que está adoecida é algo muito grande, conseguir levantar da cama, por exemplo, e, enfim, fazer uma refeição, ouvir uma música. Então, assim, o autocuidado, ele começa em pequenas coisas durante o dia e que também traz grandes transformações. Certo, certo. Fernanda, hoje, assim, podemos dizer que as pressões do dia a dia são muito grandes. Todo mundo enfrenta um tipo de pressão, seja no trabalho, em casa e muito mais, né? Então, assim, as pressões são bem fortes mesmo. Como manter um equilíbrio emocional diante dessas pressões? Então, Lucas, primeiramente, assim, eu acredito que as pressões, elas acontecem, as pressões tanto no trabalho como em casa. A diferença está em como eu lido com essa pressão, né? Em psicologia, a gente até comenta muito sobre isso, que não é sobre o ambiente, é a forma como eu lido com esse ambiente, né? A carga emocional que eu coloco em cima dessas pressões. Então, assim, existem as pressões, por exemplo, quem trabalha com vendas. Eu tenho uma meta para alcançar? Sim, eu tenho uma meta para alcançar. Então, eu vou trabalhar de uma forma coerente, de uma forma que não me traga malefícios, que não atrapalhe a minha questão física, a minha questão emocional, para alcançar aqueles objetivos. Só que a partir do momento que eu encaro aquela situação como algo difícil, martirizante, algo que muitas pessoas começam a somatizar, que a gente fala que é trazer para o corpo, né? Assim, quando tá por dentro e começa a vir para fora. Começa a cair cabelo, começa a coçar, né? A gente tem muitas dessas questões também. Já é um sinal de alerta. Então, assim, como que eu estou lidando com essa pressão? Essa pressão está acabando comigo. Então, é muito, muito importante realmente a gente ter esse cuidado, né? As pressões do dia a dia acontecem porque nós somos seres em uma sociedade, nós temos que trabalhar, nós temos nossas relações, então a pressão do dia a dia ela é normal. Agora, até que ponto eu estou encarando, eu estou vendo essas pressões como algo que está me trazendo malefício? Aí sim é o momento da gente parar e ressignificar as situações, buscar ajuda psicológica, muitas vezes também buscar ajuda médica, né, para juntos aí traçar novas possibilidades de tratamento. Certo, certo. Fernanda, hoje a gente está vendo a tecnologia impactando as mais diversas áreas. Tenho certeza também na psicologia deve estar impactando a inteligência artificial e tudo mais, né? Como você vê o futuro da psicologia daqui a uns anos? O que você acha disso? Então, a psicologia, eu acredito que essa questão do online está cada vez mais presente. Eu acredito que daqui a um tempo, assim, o consultório realmente vai ser bem menos difundido e a questão do online bem maior. A questão das redes sociais também, levando conteúdos, eu acredito também que isso vai aumentar cada vez mais, com o objetivo de levar informação para os pacientes. Claro, assim, gente, que a gente não pode se autodiagnosticar através de um vídeo que você vê na internet. Eu vejo muito também, eu até gravei esses dias para trás, que eu tenho um conteúdo super bacana também no Instagram, que depois eu vou deixar meu Instagram aqui, que muitas pessoas, muitos pacientes, eles se autodiagnosticam no ChatGPT, no Google, coloca lá no Google os sintomas que eu tenho, a partir daquilo, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, e não é assim, né, Lucas? A gente precisa da ajuda de um profissional, a gente precisa passar por um profissional, levar as queixas, levar as demandas, né, as dores da gente, porque a partir disso a gente vai conseguir traçar um melhor tratamento para a pessoa. Então, eu acredito que o futuro da psicologia vai ser mais direcionado para o online, mais essa questão assim, de grandes distâncias, a gente poder encurtar ali através da tela, né, de cuidar do outro ali através da tela. E também, assim, acredito que a questão de muitos profissionais, né, claro que a gente tem todos os tipos de profissionais, mas, assim, é uma profissão que eu vejo que tem surgido muita gente nova, muita gente boa, muitos bons autores, muitos bons livros também. Então, assim, é uma ciência aí que, com certeza, vai perdurar aí para sempre. Bacana, interessantíssima essa sua colocação agora. Como você mesmo falou, muita gente hoje se automedica pelo Google, como você falou, pelo ChatGPT. Mas eu acho que eu estou com isso, coloca lá, então vou tomar isso. Não sabe nem ao certo qual que é o diagnóstico, o que tem, mas se automedica, né? E depois traz consequências mais graves para a sua saúde.
Então é imprescindível hoje a pessoa saber que tem profissionais que podem auxiliá-la da maneira correta, né, Fernanda? Sim. Seja na área da psicologia, na área do direito. Muita gente hoje, não, advogado, para que eu vou pagar advogado? Vou consultar aqui, vou fazer, eu mesmo faço o contrato. Sim. Depois as consequências são piores, assim podemos dizer também na psicologia. Tem um profissional preparado para atender, para realmente diagnosticar o problema. Então a pessoa tem que realmente passar por esse profissional e ver o melhor caminho, né, Fernanda? Com certeza. Gente, a gente compreende que existem, assim, às vezes algumas limitações, né? Por mais que a gente fale, não existe mais essa questão do preconceito. Claro que algumas pessoas ainda, assim, ficam com medo de procurar o psicólogo, ou às vezes, nossa, vou ao médico, vou ao psiquiatra para saber sobre alguma medicação. Gente, o Google, o ChatGPT, assim, são inteligências artificiais que a gente pode usar ao nosso favor, mas não serve para diagnóstico médico e muito menos psicológico. Então, assim, se você está com alguma queixa, com alguma demanda, com algum sintoma, com algum sinal, seja ele qual for, tanto na parte de psicologia como na parte médica, busque atendimento especializado, né, profissionais formados, qualificados, que estudaram para aquilo, né, para auxiliar você. A inteligência artificial, ela está aí para agregar, para ajudar, mas não para diagnosticar. E a gente está com certeza, assim, eu estou, como, né, muitos profissionais e amigos de profissão, para ajudar você. Ótimo, maravilha. Fernanda, a gente vê muito se falar hoje em crianças, jovens com TDAH. Vocês atendem também esse tipo de paciente no consultório? Sim, a questão do TDAH é uma questão que está muito em alta, né? Assim, eu acredito que tanto crianças, adolescentes, adultos se autodiagnosticam também, né, com essa questão. Só que, assim, a gente precisa de uma avaliação completa para compreender, porque muitas vezes a gente confunde diagnósticos, né? A gente tem alguns sinais e a gente acredita que a partir daquilo é o TDAH. E não, podem ser outras questões que não TDAH. Então, assim, o mais indicado, com certeza, é buscar ajuda especializada, que aí nós realizamos testes focados, né, nessa área. A gente também, através das sessões, a gente consegue identificar. Se for necessário, a gente encaminha também para, enfim, outros profissionais que podem ajudar aí no diagnóstico. Então, assim, não é algo... a gente acha que tem muita gente, mas na verdade não tem. Existem outros diagnósticos parecidos, só que a pessoa acaba, assim, né, indo ali pela multidão. Sim, o que está sendo falado nas redes sociais. Eu não consigo me concentrar. Eu estou fazendo uma coisa, de repente estou fazendo outra, de repente estou fazendo outra. Esqueci o que eu ia fazer. Tenho TDAH. Não, às vezes é uma questão de atenção, às vezes é sobrecarga, a pessoa acaba acumulando muitas funções, e aí faz um pouco daquilo, e tem TDAH. Não, não tem TDAH. Na verdade, você está sobrecarregado, você precisa de uma rotina, você precisa estabelecer metas no seu dia para você concluir tarefas. Então, assim, é só mesmo através das sessões, né, enfim, dessa avaliação clínica, para a gente conseguir, assim, dar certinho o diagnóstico. Certo. Fernanda, encerrando esse bloco do nosso programa, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, que está em dúvida se deve ou não procurar um psicólogo? Bom, acredito que todo mundo, né, deve buscar um psicólogo. Desde quem tem as queixas latentes, né, que são essas, assim, as demandas mesmo, estou com algum quadro específico, desde você que não, assim, se identifica, não tem nenhum tipo de queixa, mas você quer desenvolver o seu lado pessoal, quer desenvolver o seu lado profissional, quer entender, assim, de repente, porque os seus relacionamentos acabam não dando certo. Então, assim, são N questões que você pode buscar um psicólogo. Assim, para conversar, né, para a gente conseguir compreender algumas questões da vida, por que a gente age da forma que age, por que a gente pensa da forma que pensa. Então, o psicólogo está ali para, de uma forma colaborativa, uma forma conjunta, construir aí novas possibilidades de resolução de problema, de enfrentamento, enfim, busca ajuda psicológica. Joia! Vamos deixar na tela aqui, pessoal,
o Instagram da Fernanda, caso você queira conhecer o trabalho dela também nas redes sociais, está na tela aqui. O Instagram também está na tela, o telefone de contato da Fernanda, caso você queira marcar uma consulta e conhecer o trabalho dessa grande profissional da área da psicologia. Eu vou para o intervalo comercial e volto já com o bloco final do nosso programa. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil, e agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp. Tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa. O pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente.
se você ama churrasco de verdade, o seu lugar é na Churrascaria Nono Grill. Aqui cada corte é selecionado e assado no ponto perfeito, garantindo sabor e suculência a cada garfada. Nosso buffet completo oferece saladas fresquinhas, pratos quentes, comida japonesa, acompanhamentos irresistíveis e sobremesas que vão conquistar seu paladar. Tudo isso em um ambiente acolhedor, perfeito para reunir a família e os amigos e transformar cada refeição em um momento especial. Churrascaria Nono Grill. Tradição, qualidade e o melhor churrasco da região. Venha nos visitar e descubra por que todo mundo fala de nós. Rua dos Pracinhas 375, Residencial Paraíso, 1637-224032. O vereador é o representante mais próximo da comunidade. Aquele que escuta, propõe e fiscaliza, ouve suas demandas e busca soluções para a cidade. É no trabalho diário na Câmara que surgem as leis que transformam a vida da população. Neste Dia do Vereador, valorizamos o compromisso com o diálogo, a transparência e o futuro da nossa cidade. 1º de outubro, Dia do Vereador. Nossa homenagem a quem trabalha por você e pela cidade. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Pois bem, pessoal, estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E agora a Fernanda vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que ela realiza na Audibel Aparelhos Auditivos. Trabalho como social media, trabalho dos mais destacados, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Fernanda, como que surgiu sua trajetória no marketing digital até chegar a essa função na Audibel? Na Audibel. Bom, eu estou na Audibel, né? Eu trabalho na Audibel já há 6 anos, né? Passei por um longo processo seletivo lá e graças a Deus tive a oportunidade de entrar, né? A doutora Kátia e o Anderson, né? São parceiros aqui também do programa. Tenho a oportunidade, né, de estar lá. Eu entrei para fazer o relacionamento com o paciente, que é algo que eu faço até hoje, que é o contato mesmo, é aquela conexão entre paciente e clínica. Eu entrei para desenvolver esse trabalho e fiz, né, e faço ele por muito tempo. Por volta de 2023, né, assim, a gente começou a perceber a necessidade de reforçar o nosso Instagram, o nosso Facebook, as nossas mídias sociais, porque a gente viu que estava todo mundo indo para o digital. A Audibel, sim, sempre foi uma empresa, né, uma clínica que sempre investiu muito em marketing, né? A Audibel é grande, é uma empresa muito forte, é uma rede aí que tem quase 90 clínicas pelo Brasil, né? E a gente percebeu essa necessidade de estar no digital. Apesar de ser uma clínica de aparelhos auditivos, o nosso público é um público assim de 50 para frente, 50, 60 anos, então a gente ficava em dúvida, né? Nossa, será que o nosso público está realmente nas redes sociais? E de fato, o nosso público está nas redes sociais como todo mundo hoje em dia está. Então a gente começou a produzir conteúdos, a movimentar mais, né, essa questão de Facebook, de Instagram, a realizar também tráfego pago para alcançar, né, para levar conhecimento, divulgar a nossa marca e fidelizar ainda mais os nossos pacientes. E aí, desde 2023 até o momento, eu venho aí assumindo essa parte do social media, né, que é a parte de produção de conteúdos lá para a clínica, a questão de movimentação, né, do Instagram, do Facebook, postagens, e a gente também tem parceria com uma agência que me auxilia aí para poder construir junto aí esse projeto super bacana e que tem dado muito certo para a Audibel. Muito bom. Me fale agora, quais são os principais desafios de comunicar saúde auditiva nas redes sociais? É um desafio, né? No início, assim, a gente ficava pensando, nossa, como que nós vamos falar, né, sobre saúde auditiva? São muitos conteúdos que são
técnicos, né, palavras, às vezes, porque assim, quando se trata de saúde, né, Lucas, são termos técnicos, são palavras, às vezes, assim, doenças, é um assunto denso. Então a gente ficava assim um pouco inseguro. Só que para levar conhecimento, para a gente disseminar, né, assim, o nosso papel, que a gente fala muito na Audibel, que é promover a saúde e o bem-estar auditivo, né, para toda a população, a gente pensou, bom, nós precisamos levar esse conteúdo, só que não de uma forma assim chata, né? Vamos tentar fazer de uma forma gostosa, de uma forma simples, que aconteça essa conexão, né? Que a gente gere essa conexão com o nosso público. Aí, assim, todos os vídeos da Audibel são gravados por colaboradores, então é muito bacana porque às vezes a senhorinha tá vendo o vídeo ali no status do WhatsApp ou no Facebook, é a fonoaudióloga que atende ela, é a recepcionista que quando ela vai comprar uma pilha ela vê, é a pessoa que às vezes fala com ela ao telefone, aí ela vê um status ali, reconhece a voz. Então, assim, a gente conseguiu, de uma forma simples, levar, né, promover esse conhecimento, levar esse conhecimento para os nossos pacientes. E a gente faz muita trend também, faz algumas piadinhas ali de videozinhos divertidos, para também, assim, quebrar um pouco, né, essa densidade do assunto. Perfeitamente. Ô, Fernanda, existe ainda alguma estratégia específica que vocês usam para alcançar pessoas que têm, podemos dizer, um certo preconceito, uma certa resistência ainda em usar o aparelho auditivo? Sim, a gente, na verdade, tenta de todas as formas quebrar objeções. Né? Querendo ou não, assim, acho que quem trabalha com o público, e principalmente com essa parte de marketing, a gente pensa muito sobre isso, né? Sobre quebrar objeções. Nós temos o nosso público e qual é o principal argumento, assim, da pessoa não querer cuidar da saúde auditiva? Então, e assim, esse trabalho do relacionamento que eu realizo, ele me traz muito conhecimento e muita propriedade para gravar esses vídeos de quebrar objeções. Porque como eu estou em contato direto com o paciente, eu entendo, né? Eu entendo a dor dele, o porquê dele não querer colocar. Porque, assim, querendo ou não, a questão do aparelho auditivo, assim, até como a psicologia, ainda existe muito estigma que associa a psicologia ao doido, o aparelho auditivo, algum tipo de limitação que vai impedir a pessoa de conseguir fazer alguma coisa, de conseguir trabalhar. Então, assim, a gente trabalha muito isso, muito em cima disso. Tem essas objeções e nós sempre criamos os roteiros, os textos, para quebrar essas objeções e conscientizar a pessoa da importância de cuidar da saúde auditiva. Bacana. Ô, Fernanda, durante todos esses anos que você trabalha na Audibel, teve alguma campanha, alguma postagem que realmente te emocionou, que gerou aquela repercussão boa, que você falou, nossa, porque eu estou muito feliz? Bom, assim, tem várias, na verdade. Eu gosto muito, assim, a Audibel, ela é muito humana, né? O nosso, assim, atendimento, ele é muito humanizado. Então, eu gosto muito, me emociona muito a proximidade que principalmente as fonoaudiólogas, né? As profissionais que trabalham lá há 10, 20, né? A Audibel Franca vai fazer 30 anos ano que vem. Então, assim, 30 anos de história. É muito tempo, né? Em setembro, agora, fizemos 29 anos agora em setembro, e próximo setembro, 30 anos. Então, assim... tem que editar, porque eu acho que não sei se é agosto ou setembro. Bom, mas a gente pode cortar essa parte? Pode? A gente tira, né? Então, mas aí você pode continuar? Que a gente faz tira, essa edição. Então, assim, o que me... Vou voltar então à pergunta. Tá, Joia. O que, assim, me impressiona muito, o que me toca muito é o relacionamento das fonoaudiólogas com os pacientes, né? A Audibel Franca já existe há 29 anos, tem profissionais que estão lá desde quando a empresa começou. E, assim, o relacionamento delas, a proximidade delas com os pacientes, né? O nosso, assim, principal objetivo é o atendimento humanizado. E acho que essa humanização que elas têm com os pacientes, essa proximidade, torna a relação uma relação de muita confiança. Então, você vê o paciente ali que às vezes adaptou o aparelho jovem ali, sei lá, com 40, 50 anos, e agora o paciente está idosinho ali com 80 anos e tudo mais. E, assim, aquele carinho, elas recebem presentes dos pacientes. Tem uma história muito bacana também de um paciente que já trocou o aparelho auditivo com a gente 4 vezes. E, assim, o paciente tem 100 anos. Olha só. E aí todas as vezes que ele vai lá, ele fala muito sobre a história de vida dele, sobre as dificuldades, né,
que na época ele queria colocar o aparelho há muito tempo, só que condição financeira não é muito possível. Então, assim, foi todo um processo até ele conseguir adaptar e voltar a ouvir, entender bem. E aí fala, eu consegui ouvir a voz do meu neto. Isso é muito tocante também, crianças. A gente acha que a perda auditiva acomete somente idosos, só que tem criança, Lucas, tem bebês de 2, 3 anos que precisam usar aparelho auditivo, a gente tem pacientes pequenininhos, a questão do adolescente também, ficava isolado na escola, tem problema de aprendizagem? Não, no final o adolescente não ouvia, e não entendia e não conseguia aprender. Então, assim, são N fatores que até, assim, serve de alerta, né? Às vezes a gente pensa, nossa, meu filho não está aprendendo. Já levou o filho para fazer um exame de audiometria, para ver se tem a perda auditiva? O adulto ali, eu tô com muita falta de atenção, o pessoal tá falando muito baixo, tô ouvindo a televisão muito alta. É um sinal de perda auditiva, vamos realizar o exame de audiometria para identificar um possível ali problema. Deve ser muito bacana, né? Esses relatos das pessoas que mudaram de vida após o uso do aparelho auditivo, né? Sim, então, fantástico. Você que é social media, que mexe com isso ali, que deve realmente ouvir cada história muito emocionante, muito bacana, né, Fernanda? Sim, a gente ouve histórias lindas, assim, maravilhosas mesmo. E a gente vê o tanto que um equipamento pequenininho, né, o aparelho auditivo, como ele transforma vidas, né? Ele muda a vida da pessoa, ele traz a pessoa realmente de volta ao mundo dos sons, ela ouvir melhor, entender melhor, se comunicar melhor. Então eu acho que isso não tem preço. Joia! Me fale agora, quais as tendências de marketing digital que você acredita que mais impactam o setor da saúde auditiva atualmente? Assim, essa questão o conteúdo digital que a gente grava mesmo, essa questão de pegar assuntos densos, transformar em assuntos mais leves e levar isso, e postar isso, e levar isso para os nossos pacientes. A questão assim, das trends também, eu acho que é algo que os pacientes gostam muito também, assim, é uma tendência que às vezes o paciente ele não vai atraído pelo conteúdo denso. Ele vê uma trend engraçada, aí ele, nossa, que legal, ele entra no perfil, aí ele começa a ver os outros conteúdos, ele se identifica, ele percebe, nossa, parece que eu conheço alguém que está assim, ou eu estou assim. Então, assim, ele se conscientiza, né? Então, assim, acho que a página em si mesmo é para essa conscientização. Joia! Me diga agora, Fernanda, quais são os próximos passos e novidades que a gente pode esperar da empresa nas redes sociais aí nos próximos tempos? Com certeza, muita coisa boa. A gente tem focado assim, muito em trazer histórias de vida, né, de pacientes, como era a vida antes da adaptação e depois da adaptação. Eu acho que traz muita credibilidade, né, Lucas? Porque assim, a gente fala que o nosso produto é bom, mas não tem ninguém melhor do que os nossos usuários, as pessoas que usam o nosso aparelho, relatar as histórias. Então, assim, a gente gravar esses depoimentos que a gente fala, né, da pessoa contando como está sendo a experiência com o aparelho auditivo, como era a vida antes do aparelho e depois do aparelho. Então, eu acho que isso traz muita credibilidade, isso é uma tendência e com certeza a gente vai, assim, bater muito nessa tecla aí, para trazer até mais mas acredito que trazer mais a cara do nosso paciente ali para o nosso perfil. Certo, certo. E hoje é muito bacana, né, Fernanda? A gente vê como a tecnologia chegou tão forte assim na área de aparelhos auditivos. Antes a gente via os aparelhos auditivos assim, às vezes tomava a orelha toda da pessoa, ficava aquele negócio bem exposto, podemos dizer. Hoje não, hoje praticamente não vê mais, né? Sim. Os aparelhos auditivos, eles modernizaram muito, né, Lucas? Então, assim, a gente tem uma visão de aparelho auditivo de uns anos e, assim, eu acredito que o boom maior foi durante a pandemia, até o pós-pandemia, a gente pode dizer, que a gente percebeu a necessidade de melhorar a qualidade dos aparelhos auditivos, tanto na parte da qualidade sonora, que, assim,
ela é excepcional hoje em dia. A gente pode falar assim que o paciente ele ouve muito bem, ele entende muito bem, ele consegue se relacionar muito bem, participar de conversas, até com mais, porque antes era uma dificuldade muito grande quando tinham várias pessoas no mesmo ambiente conversando. Hoje em dia, graças aos filtros, às regulagens, hoje em dia o paciente pode estar num ambiente com muitas pessoas que ele vai conseguir ouvir e se comunicar muito bem, né, com vários falantes ali ao redor dele. Hoje em dia também os aparelhos auditivos, eles recarregam na energia elétrica, né? Eles são recarregáveis. Eles, assim, a gente ainda tem a linha pilha, mas é uma linha, assim, que não é tão difundida mais. Hoje em dia o carro-chefe são os aparelhos recarregáveis. E a questão também da conexão com o celular, que é muito bacana, né? Ele tem esse streaming que a gente fala de áudio. E então, por exemplo, você vai atender uma ligação, o som do aparelho, o som do celular sai no aparelho. Então você consegue falar ali com a pessoa sem necessariamente estar com o celular. Olha só, que tecnologia, hein, podemos dizer. Tecnologia, muito legal. Você, sei lá, quer assistir um vídeo no YouTube. Você pode deixar o celular ali, sei lá, a dona de casa está cozinhando, ela coloca o vídeo ali da receita, né, explicando. É como se fosse um fone de ouvido. O som do YouTube vai estar saindo ali no aparelho auditivo dela, e o celular vai estar ali em cima da pia, da mesa, e ela vai estar fazendo outras coisas. Então, assim, os aparelhos auditivos, eles modernizaram muito. E a questão também da estética, né, Lucas? Como você trouxe aí, os aparelhos, eles são menores, mais discretos, mais modernos, eles estão mais leves também. Então, assim, é uma tecnologia incrível, que eu acho que quem ainda tem dificuldade de repente, aceitar, ou tem esse estigma, né, de que aparelho auditivo é feio, é grosseiro, tem que procurar a Audibel, tem que fazer a sua avaliação, que eu tenho certeza assim, que você vai quebrar com certeza esse paradigma. Joia, joia. Ô, Fernanda, antes da gente encerrar o nosso programa, é bom dar aquela dica especial. A pessoa às vezes está nos assistindo agora, está enfrentando um probleminha ali, não está escutando direito e tudo mais, então ela quer procurar a Audibel. Ela precisa necessariamente passar por um médico antes ou ela pode ir lá na Audibel que vocês lá oferecem todo o suporte necessário? Como que é? Lucas, é muito importante, o primeiro passo é sempre buscar o profissional, né, o médico otorrino. A partir do diagnóstico do otorrino, vai ser estabelecido o melhor tratamento. Então, assim, a gente trabalha só após o paciente ter passado pelo médico, ter tido o diagnóstico de perda auditiva e necessidade da adaptação do aparelho auditivo, ou enfim, precisa realizar o exame para a gente ver se tem a perda. Então, assim, lá na Audibel a gente realiza, né, os exames de audiometria, imitanciometria, e também a seleção e adaptação de aparelhos auditivos e também o CPAP, né, que é o equipamento para ronco. Não sei se é de conhecimento do grande público, né? Mas a gente também trabalha com a questão do CPAP lá, que é muito legal. E também, no caso, também a gente precisa do diagnóstico. Então, assim, é sempre importante buscar o médico para poder fazer todos os exames, ter todas as orientações e, sendo diagnosticado com perda auditiva, procurar a Audibel para adaptação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos e também o CPAP, se for constatada aí a apneia do sono. Legal, então a pessoa chegando com o laudo na Audibel, ela vai poder escolher o aparelho auditivo que mais lhe agrada, vai obter realmente aquele atendimento nota 10 de uma equipe especializada, né, Fernanda? Isso mesmo. No caso, ele tendo, né, a indicação, né, do uso de aparelho auditivo, ele entra em contato na Audibel, faz o agendamento. Lá nós temos um corpo clínico excelente, né, de fonoaudiólogas especializadas no assunto, que juntos, né, ali vão escolher, né, a fonoaudióloga, ela vai fazer a seleção ali do melhor aparelho auditivo que condiz com aquela perda auditiva. O paciente, ele vai experimentar aquele aparelho, ele vai, com certeza, assim, quase que, né, instantaneamente sentir os benefícios do aparelho auditivo. E aí, né, depois disso, a gente também tem o pós, né, que o paciente que ele faz a aquisição do aparelho auditivo com a Audibel, ele tem um relacionamento com a gente durante todo o período que ele tiver o aparelho. Então, assim, ele consegue fazer ajuste, fazer limpeza, realizar novos exames, tudo com a gente de forma gratuita.
Olha que maravilha. Vamos deixar na tela também o telefone da Audibel, caso a pessoa queira pegar maiores informações, tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe. Está na tela o telefone aqui, pessoal, para você tirar todas as suas dúvidas. Fernanda, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi realmente muito bacana o nosso bate-papo. Você realmente esclareceu bastante, primeiramente nos primeiros blocos, sobre a área da psicologia, que eu acho muito importante hoje em dia. Agora, no último bloco, sobre o seu trabalho na Audibel. E a gente tem mesmo que parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigada, um prazer estar aqui, um prazer te conhecer pessoalmente. A gente conversa muito, né, pelo WhatsApp e através das questões da Audibel. É um prazer estar aqui. Queria convidar todo mundo, então, para agendar, né, a sua sessão aí de psicoterapia comigo. E também, né, quem tiver as questões aí relacionadas à perda auditiva, entrar em contato na Audibel e realizar aí o seu atendimento, enfim. O importante é se cuidar, né, Lucas? Sem dúvida alguma. Pessoal, eu espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!